Olá, pessoal! Essa é a segunda parte da aula referente ao capítulo 4 sobre projeto de espaços de aprendizagem do curso de extensão de metodologias ativas da FATEC Itu. Eu sou a professora Luciane Panisson e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao assunto para poder pensar como seria a adaptação da nossa sala de aula utilizando os princípios e utilizando todos os conceitos adotados no vídeo anterior e trazendo isso para a nossa realidade e para a realidade da nossa escola. A primeira coisa que eu gostaria de frisar é o seguinte: o projeto de um espaço de aprendizagem ou de uma escola como um todo, ele é de responsabilidade de profissionais habilitados para isso, sejam arquitetos e, junto, numa equipe multidisciplinar, designers de interiores e, se necessário, de produtos. Esses profissionais, eles são capacitados para justamente, além dos requisitos destacados na aula com relação à sala em si e às suas tecnologias, mas dos requisitos construtivos e o que é necessário tecnicamente para que esse edifício seja feito, tá? Então, só destacando que o que nós podemos fazer como profissionais que às vezes não são da área de arquitetura do design é justamente estar inserindo numa sala de aula, muitas vezes pronta, algumas características que a transformem num espaço de aprendizagem mais adaptado. No entanto, quando é possível, mesmo uma escola já pronta, é importantíssimo montar uma equipe multidisciplinar com esses profissionais, juntando ainda o professor e os alunos, e, se necessário, membros da comunidade, para estar ajudando a fazer as modificações necessárias. Então, o que eu destaco aqui é que essa área de atuação, né, do projeto de escolas é uma área dentro da arquitetura, possui profissionais capacitados para isso. No entanto, os professores, como profissionais que irão utilizar o espaço, também podem concebê-lo, mas é claro que as mudanças que serão passíveis de serem executadas, no caso dos docentes, são mais com relação ao layout, com relação ao espaço físico interno e não o externo, né? Porque isso necessita aí de um conhecimento técnico especializado. No exemplo que eu vou passar para vocês, eu criei uma metodologia com alguns passos baseados em alguns estudos e estudos de caso que eu consegui fazer o levantamento, pensando em como a gente pode adaptar a nossa sala de ensino geral, a nossa sala de aula, e deixá-la um pouco mais dinâmica de acordo com as necessidades dos nossos estudantes. Então, qual foi a ideia desta parte? Criar uma metodologia, um passo a passo, algo bem organizado, e ele vai resultar num Canvas, que é um painel que nos facilita aí como método, como ferramenta, a discussão em grupo, para que a gente possa trabalhar em equipe realmente, o professor com os estudantes e demais usuários do local. Então, a ideia que eu vou lhes apresentar agora é uma metodologia de passos para a gente começar a pensar em fazer modificações na nossa sala e estar implementando essas mudanças. O primeiro deles é a descoberta, entender qual é o contexto que essa sala se encontra, tá? Então, a primeira coisa, fazer um levantamento fotográfico do local como ele é hoje, coletar as medidas do local, uma planta baixa, né, que é a planta a vista de cima da nossa sala, onde está a localização da porta, onde está a localização da janela, nas suas medidas, é importante. A planta, ela pode ser desenhada em algumas ferramentas gratuitas, pode ser feita à mão, como pode ser desenhada, por exemplo, no Google SketchUp, que é uma ferramenta gratuita que permite desenhar a planta baixa, mas também fazer uma perspectiva, fazer um desenho 3D. Por que é fundamental a gente fazer o levantamento fotográfico e as medidas? Primeiro, para a gente ter o comparativo do antes e do depois, como a gente está fazendo uso de cada canto, de cada espaço dentro dessa sala, de como o mobiliário está disposto. Depois, entendendo as medidas, a gente consegue prever outros tipos de equipamento ou adaptações que a gente pode estar executando. E identificar também todo o mobiliário existente, fazer uma relação de todas as mesas, cadeiras, armários, lousas, montando quase que uma tabela, estipulando quantidade, né, o tipo de peça, tipo mesa,
quantidade de mesas, as medidas da mesa, características principais e principalmente o seu estado de conservação. Se vai ser possível manter a mesa, se vai ser necessário readequar essa mesa, ou se ela está muito ruim, danificada, e seja necessário substituir esse mobiliário. Então, para tudo que tem na sala, armários, cadeiras, né? Se tiver algum flip chart, lousa móvel, enfim, tudo que tem físico de mobiliário, a gente vai fazer essa relação tentando identificar o que será mantido, o que será readequado, o que será substituído, identificando quais são os seus materiais. Será que é de metal? Será que é de madeira? É metal e madeira? É cobertura, acabamento em plástico? Porque esses materiais, eles vão, né, nos mostrar o que a gente pode, por exemplo, adaptar, customizar, readequar, né? E identificar também dentro dessa sala de aula as tecnologias existentes. Tem projetor, o que mais que teria, tem equipamento de som, né? O que teria de tecnologia existente que pode ser mantida, readequada ou atualizada. Então, essa primeira etapa de descoberta, de entender o contexto, ela é um inventário de tudo que a sala tem, de todos os elementos, de qual a infraestrutura, de quais as medidas essa sala tem. Porque não dá para a gente começar a trabalhar simplesmente tirando tudo, sem fazer um planejamento de tudo que tem. E qual a sua finalidade? Levando em consideração que, muitas vezes, a gente vai tentar fazer essa melhoria no espaço sem ter um grande orçamento. Então, a gente vai ter que reaproveitar muitas coisas. E levando em consideração também no quesito da sustentabilidade, que mesmo que a gente tenha orçamento, o quanto a gente puder readequar e manter do quanto a gente tem, ou talvez mudar, né, as características do mobiliário, é interessante que seja feito para evitar desperdício e gerar muito lixo. Depois de feito essa primeira etapa de descoberta, a gente passa pela descoberta dos usuários. Então, a gente vai ter que identificar quais são os usuários do local, qual público que utiliza o local. E dentro desse público, quem são? É o professor? Qual disciplina? Quais alunos? Qual série? Qual idade? E nesse momento, para entender a percepção do público, o que esse público espera do local, a gente pode realizar dinâmicas, pesquisas ou exercícios para que eles construam os seus próprios modelos ideais de local. Essa etapa é fundamental. Por quê? Porque ela gera o sentimento de pertencimento. A partir do momento que o aluno é consultado, que ele participa do processo, ele pode contribuir de uma maneira muito rica, até mesmo coisas que nós não imaginaríamos dentro do projeto da sala, e ele vai criar uma conexão com esse local, inclusive ajudando a preservar esse local quando ele estiver pronto, porque tem ali uma energia que ele colocou, né, um tempo, uma disposição. E como que a gente realiza essas dinâmicas? Pode ser questionário, pode ser entrevista, podem ser aulas práticas onde eles vão fazer colagens com imagens de referência do que eles achariam legal ter na sala de aula. Eles podem estar construindo maquetes do que eles acham que seria importante ter para desempenhar cada uma das atividades que eles costumam aprender dentro das disciplinas, né, ou da disciplina, enfim, da série, que acontece na sala, tá? Eles podem construir vídeos, tudo isso é material, tudo isso serve de ferramenta para a gente buscar inspiração, para a gente entender a real necessidade do aluno, para depois reorganizar o layout do local de acordo com essas necessidades. Na sequência, é sempre importante, o professor nunca faz nada sozinho, né? Sempre é importante que se monte uma equipe, supervisores e outras pessoas que possam ajudar a interpretar tudo isso que vai ser coletado junto com os alunos, analisando as sugestões dos usuários para compreender o que pode ser aplicado dentro das possibilidades do local. Então, é claro que é importante a gente observar que existem pré-requisitos econômicos, né? Enfim, a gente às vezes tem uma instituição que não tá não faz parte do pensamento da instituição remodelar os espaços, mas eles autorizam que seja feito, eles só não dão uma estrutura para isso. Então, muitas vezes são até professores que por iniciativa própria, por esforço próprio, vão acabar fazendo algumas melhorias. Nesse sentido, é importante perceber quais são as possibilidades que a gente tem
de recursos, né? Sejam esses recursos materiais, seja esse recurso de mão de obra e seja o recurso financeiro, tá? Do que a gente vai poder? Então, a gente faz o cruzamento dessas informações. O perfil do público-alvo, as necessidades e aspirações ao espaço ideal que esse público-alvo almeja e o que a gente tem de realidade e possibilidade para implantar de fato no local. Na sequência, a gente passa por um momento de interpretação, onde se identificam padrões e oportunidades. Como que essa interpretação acontece? Elaborar uma série de objetivos, né, para se criar esse novo espaço, né? Quais são esses objetivos? Esses objetivos devem estar alinhados com a metodologia, com as atividades que se espera desempenhar. Além disso, é importante identificar qual é a visão da escola com relação a esse espaço. Porque às vezes a escola, ela começa a criar um alinhamento, uma visão de vamos mudar, vamos adaptar, e depois ela aplica isso em todas as salas, mas às vezes não, né? Então a gente tem que entender qual é a visão da escola como um todo, da direção com relação a esse local. Depois, identificadas as necessidades dos alunos com relação ao espaço, pelas ferramentas que eu já falei anteriormente, questionário, bate-papo, exercício, monta uma tabela com tudo isso, com todos esses objetivos, visão da escola, necessidades dos alunos e possibilidades de execução. No terceiro momento, a gente começa a proposta de ideação, né? Dentro do design, a gente tem um momento da ideação. Primeiro, a gente coleta todas as informações possíveis, cruza essas informações, analisa esses dados e daí passa para o momento de ideação, quando começa a surgir o que se chama de geração de alternativas, onde a gente começa a criar algumas soluções livres, independente de se poderia ser executada ou não, a gente começa a ter ideias. Essas ideias, para facilitar, é legal a gente desenvolver, analisar a planta que se tem da sala e estabelecer algumas zonas. Por exemplo, aqui eu dou alguns exemplos. A zona do professor, que é a área onde o professor vai mais tempo ficar. Um coração da sala, que é um ponto de encontro central, dependendo do tipo da disciplina, ou das dinâmicas que se operam ali. Às vezes uma grande mesa compartilhada passa a ser o coração da sala e é ali que se direciona a maioria das atenções. Zonas de reflexão, talvez cantos, onde eu posso estar expondo trabalhos, onde eu posso deixar alunos sentando de maneira individual para estar fazendo alguma outra atividade, né? Zona de visualização, então também com telas, com áreas onde eu posso colocar cartazes, um palco que seria, se eu acho necessário delimitar um espaço destacado, às vezes até um pouco mais altinho que o nível do chão, onde os alunos possam fazer as suas apresentações, onde eu possa desempenhar dentro da minha disciplina outras coisas como a teatralização, enfim, eu posso criar esse ambiente de palco, né? Uma zona de estúdio, se eu tiver uma sala bem ampla, onde eu consiga estar incorporando isso. E os limites, né? Quais são os limites do espaço? Então, os limites são as paredes, os limites são as janelas, os limites são as portas, né? Os limites são alguns armários que não tem jeito de sair do local, enfim. A gente, a partir da nossa sala de aula, da análise da nossa planta, a gente consegue determinar zonas onde seriam feitas distintas atividades. Essas zonas a gente pode nomear. Eu dei alguns exemplos aí de nomes, mas vocês podem criar nomes específicos, porque a partir do momento que eu tenho espaços dentro de uma área maior, com características específicas, fica mais fácil o processo de criação e fica mais fácil o processo de identificação dos estudantes com aquele lugar também. Para que cada um dessas zonas, desses espaços que forem criados, a gente consiga ter novas ideias sobre eles, é possível fazer brainstormings com as turmas sobre cada zona, separando, né, onde os estudantes vão fazer o que é o brainstorming? É uma tempestade de ideias, todo mundo vai ter ideia. Então, a gente reúne os estudantes, o professor, todo mundo que está envolvido e fala, então vamos pensar, o que você acha que seria a zona de reflexão ali, que é um momento de estudo mais individual? Que características você acha que seriam esperadas para esse local? Será que a cadeira é alta, a cadeira é baixa?
Será que é de frente para a parede, é de frente para alguma outra coisa? Será que ele tem uma bancada ou ele tem uma mesa? Será que ele tem algum computador ou ele não tem tecnologia, mas ele tem tomadas onde você pode ligar na tomada o seu celular? Será que... Quais conceitos que seriam abordados para aquele espaço? Um espaço de individualização, é um espaço de reflexão, é um espaço para o aluno desenvolver ideias, é um espaço de gamificação, enfim, transformar, fazer um brainstorming sobre tudo isso, tentando elencar, até mesmo com colagens, com anotações, tudo que for esperado aí para cada um desses espaços. Esse é o momento da ideação, de justamente ter novas ideias que podem sair do convencional. Aqui eu coloco uma imagem do caso onde eu tenho essas zonas. Então, os limites, né? Os limites entre o entrar e o sair, a divisão da sala em zonas, o que é uma área mais de estudo, uma área mais do professor. Essa zona do professor geralmente é onde o professor vai ter a sua mesa de trabalho, é onde ele vai passar um determinado tempo, é onde ele começa a fazer a projeção, onde que seria o coração da sala, onde todos os olhos direcionam-se para lá, né? Um espaço mais de reflexão, um espaço de apresentação. Então aqui está um exemplo de como a gente pegar a planta e a gente delimitar essas zonas que nós consideramos pertinentes ao exercício das nossas atividades. Não necessariamente precisa de todas essas ou com essa nomenclatura. Na sequência, que a gente já delimitou as zonas, já fez uma geração de alternativas para cada uma delas, a gente começa o momento de criação de conceitos e protótipos. Então, a gente seleciona as ideias mais pertinentes, os conceitos criados, que surgiu do brainstorming, mais pertinente a cada zona, e daí a gente começa a fazer uma investigação de imagens, possibilidades de desenhos de layout com os mobiliários existentes ou remodelados, né? E a gente vai começar a fazer ali esboços, até mesmo mini maquetes do que poderia ser. Quando a gente vai para o tridimensional, quando a gente vai para o maquete, com estudantes menores, é muito legal, porque às vezes eles não têm uma linguagem muito clara no desenho, mas na maquete, no montar, eles conseguem se expressar e mostrar coisas bastante interessantes para a sala. E daí, na sequência, que a gente consegue, então, afinar quais seriam os conceitos de cada zona, criando esboços ou protótipos de cada canto, dentro das nossas possibilidades, e analisando os recursos que nós temos, a gente consegue os conceitos necessários para preencher o nosso canvas e olhar o projeto como um todo. E daí aqui eu coloco para vocês um canvas para fazer a prototipação do redesenho da nossa sala de aula. Na coluna identificação, a gente vai colocar então o tipo do espaço, os objetivos do professor, a visão institucional e os desejos dos alunos. Nós vamos elencar tudo isso, por quê? Para a gente conseguir alinhar e fazer com que todos eles estejam presentes dentro desse espaço que estamos concebendo. Na coluna contexto, nós vamos preencher a estrutura existente, principalmente aquela estrutura que a gente vai manter, né? E o perfil dos usuários, quem usa o espaço. E daí a gente vai para a coluna ideação. E daí aqui a gente vai relacionar as zonas, cada uma das zonas, quais foram os conceitos criados para ela e imagens de referência para ela. Então, nesse canvas dá para imprimir ele maior, dá para desenhar ele no quadro e cada grupo fica com post-it, mas aqui a gente também pode colocar imagens de referência no processo de ideação. Tendo definido o processo de ideação, se faz uma votação daquilo que ficou mais pertinente e se estabelece alguns padrões visuais de formas, cores, materiais e layout. E é isso que a gente coloca na coluna de criação, né? Quais são as formas predominantes? Será que a gente não vai mudar o nosso mobiliário? Então essas formas elas vão estar presentes. As cores, a gente não vai mudar a estrutura do mobiliário, mas é possível a gente pintar tanto as carteiras ou as paredes. Os materiais, será que a gente vai tentar colocar algum material com um pouquinho mais de textura, deixar alguma coisa um pouco mais sensorial? E o layout, o que vai ser alterado de layout? Então, tudo que surgir e for selecionado do campo de ideação, ele vai para a área de criação.
E a partir da criação, que a gente determinou o que será feito, a gente vai fazer uma análise para executar tudo que ficou determinado na coluna de criação, o que a gente vai precisar de recurso, seja ele humano ou financeiro. Então, eu preciso de 3 pessoas para ajudar a pintar a sala, ou eu preciso de X reais em material para comprar e fazer esse acabamento. E a gente vai fazer a relação dos recursos. Na sequência, a gente vai fazer uma análise na parte de mobiliários e tecnologias, o que será adquirido, o que será doado e o que será reaproveitado. Porque às vezes, alguns materiais que a gente quer colocar na sala de aula, a gente consegue entrar em contato com a comunidade, com os pais e consegue a doação desses materiais para não ter que ter um investimento financeiro, né? Muitas vezes a gente consegue reaproveitar um outro mobiliário de uma outra seção da escola, mudando algumas das suas características e levando para esse novo espaço. Então, tudo que for possível doar, reaproveitar, e daí só coloca na coluna aquisição o que de fato a gente não tem e vai daí necessitar de um recurso financeiro. A partir desse canvas, a gente consegue reunir as equipes envolvidas no projeto, montar um cronograma de trabalho, montar uma planilha financeira do que será necessário de recursos financeiros, estipular horários de trabalho, campanhas de doação, para a gente de fato conseguir efetivar e montar esse espaço para que ele seja melhor para a aplicação das nossas tecnologias. Então, esse é um modelo de Canvas. Depois, a gente pode fazer um envio para vocês desse modelo, desse painel do Canvas, tá? Do arquivo que eu desenvolvi, para que vocês consigam, de fato, dentro da sua realidade, implementar mudanças na sala de aula, levando em consideração todos aqueles requisitos que eu passei no vídeo anterior e para poder tirar o maior benefício, né, o maior resultado da sala que vocês têm com as mudanças que sejam possíveis de serem executadas já no tempo certo, né? Sem esperar que quando tiver uma reforma na escola, que quando a gente tiver um investimento maior, a gente mude o nosso espaço. Tudo bem? Então, a gente se encontra no nosso encontro online para vocês tirarem todas as dúvidas e daí eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês também. Obrigada e espero que esse material possa contribuir para que vocês de fato inovem o espaço das suas salas de aula, apliquem novas metodologias de ensino mais adequadas a esse público jovem que está vindo por aí, cheio de energia e muito criativos, e consigam chegar nos melhores resultados.